A temporada de vacinação contra a gripe já começou. Nessa época são frequentes as dúvidas sobre esse assunto. A vacina é importante porque estimula o organismo a produzir anticorpos contra vírus e bactérias. Mas existem muitas dúvidas e também muitos mitos em relação às vacinas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o biomédico Jonathan Rocha, está ao vivo aqui conosco. Jonathan, muito bom dia, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Goiás no Ar. Vamos começar falando dessa questão da vacina da gripe, né? Contra a gripe. Muita gente fala, você inclusive já deve ter ouvido gente falando assim, mas eu tomo a vacina e gripo. Por que isso acontece? Bom dia, Manuela. Eu gostaria de primeiramente agradecer o convite. Bom dia a todos os telespectadores. Em nome do Conselho Regional de Biomedicina, né, agradecer a presença aqui. Com relação à vacina da gripe, né, como você mesmo disse, a gente tem vários mitos, né, acerca desse assunto, que muita gente tem medo de tomar a vacina e manifestar clinicamente a doença, né? Então, a gripe a gente sabe que é uma virose, uma doença causada pelo vírus, né, pelos vírus influenza. E quando a gente pensa na produção de uma vacina, a vacina ela é um componente farmacológico, então é um medicamento. E por que demora tanto tempo para a gente produzir uma vacina pela primeira vez? Porque a gente preocupa bastante com a segurança, né? Então, a segurança na produção da vacina, porque esse fármaco, né, o imunógeno, ele tem que ser capaz de sensibilizar o sistema imunológico para eu produzir uma defesa, mas sem causar doença, né? Então, esse risco de que eu vou tomar a vacina e vou contrair a doença, na verdade, é de fato um mito, né? Algumas pessoas elas podem ter momentaneamente algumas reações vacinais, né, mas nada muito grave que leve a pessoa a manifestar a doença na forma clínica. E muitas vezes o que acontece também pode ser que às vezes a pessoa já estava com aquele vírus da gripe e aí depois, coincidentemente, que tomou a vacina, esse vírus se manifestou, pode ser isso? Exatamente. A gente tem que pensar que, né, quando eu falo da estimulação de uma resposta no organismo frente a uma vacina que é ofertada, a gente vai ter aí, em média, de uns 15 dias para que essa vacina ela faça efeito, né? Então, vamos pensar que o vírus está circulando e a pessoa entra em contato com a vacina, né, com o imunógeno, e aí, coincidentemente, como você disse, né, essa pessoa ela já está infectada pelo vírus e aí manifesta e ela atribui aquilo à vacinação. A gente tem pergunta de telespectador aqui, deixa eu chamar aqui no vídeo. Adriete, pessoas que têm doenças crônicas precisam apresentar uma receita médica para poder vacinar? Sim, né, quando a gente fala dos grupos, a gente tem os grupos prioritários para vacinação, né? Por exemplo, essa semana a gente está tendo a vacinação, né, desde a abertura da vacinação contra a influenza desse ano, né? Primeiro, crianças, né, gestantes e puérperas, né? Então, aquelas mulheres que estão no pós-parto. Depois, a partir da semana que vem, vai abrir, né, para os indivíduos acima de 60 anos, para os portadores de doenças crônicas, como diabetes, pessoas, né, com problemas no sistema imunológico. Então, é exigido, né, nos setores de vacinação que a pessoa que é portador de doença crônica apresente um relatório, né, justificando aquela necessidade, porque às vezes ela não se enquadra em outro grupo, né, não se enquadra como mulheres que estão no pós-parto, nem a idade, né? Então, para isso, é importante a pessoa apresentar esse relatório médico. Mas essas pessoas podem e devem tomar a vacina? Podem e devem tomar. Entendi. Né? Vamos com mais pergunta aqui de telespectador também. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente, 982220016. Cristiane, minha bebê tem 1 aninho e tomou a vacina ontem. É verdade que com 3 dias após a vacina ela pode gripar? Então, essa questão que a gente discutiu agora, né? Então, a vacina, ela traz essa segurança, né? Então, só se a criança ela já tivesse infectada pelo vírus naquele momento. A vacina, ela baixa a imunidade da pessoa? Não. A gente tem que pensar que o objetivo principal é de estimular aquela proteção contra aqueles vírus, né? Aqueles antígenos que a gente chama, que estão presentes ali no composto vacinal. Entendi. Certo? Então, ela não traz essa baixa de imunidade. Vamos com mais participação de WhatsApp também. Keila, vacinei minha bebê de 7 meses ontem. Passou 2 horas e ela deu febre de quase 39 graus. Coincidência ou reação da vacina? Essa reação, né, imediata após a vacina, ela pode acontecer, né? É relativamente comum que aconteça, né? Então, ali, até 1, 2 dias após a vacinação, eu posso ter essa manifestação. Às vezes, né, principalmente criança, apresenta febre baixa, uma certa indisposição. É normal porque eu estou estimulando o sistema imunológico. Né? Então, vai acontecer uma certa reação inflamatória, isso é esperado que aconteça. Mas não nada suficiente para falar que eu vacinei e contraí a doença na vacinação. Quase toda vacina a gente tem essa questão dessa reação, né? E principalmente nas crianças, a principal reação acaba sendo a febre mesmo, né? É muito comum mesmo. Vamos com mais participação. Juliana, tem a semana
semanas certas para cada grupo vacinar, como crianças, idosos? Se passar dessa data, pode vacinar depois? Eu sei que tem. Começou, de fato, como você disse, né, com gestantes, puérperas e crianças. E agora o grupo, acho que é de profissional da área da saúde, não é isso? Isso. Agora o próximo grupo, né, a partir da semana que vem, né, colocaram no calendário 21, mas 21 vai dar no domingo, né? Então, a partir do dia 22, na segunda-feira, vão entrar os outros grupos. Aí vem os profissionais da área da saúde, vem professores de escolas públicas e privadas. A gente vai ter, né, pessoas privadas de liberdade, que também é um grupo, né? O indígena também é um grupo, né, que é considerado como grupo prioritário. Né? Então, essas pessoas portadoras de doenças crônicas, essas pessoas a partir da próxima semana, todos poderão se vacinar. Aí certo? a gente trouxe aqui uma informação, só para a gente completar a resposta para ela. A gente tinha trazido aqui na semana passada uma informação com a representante da Secretaria Municipal de Saúde, que após cada grupo vai ter um dia que todas essas pessoas que fazem parte dos grupos, né, prioritários vão poder se vacinar. Ou seja, se a gestante passou da semana da gestante vacinar, ela não vacinou, não adianta ir na semana que for do idoso, porque aquela semana é voltada para os idosos, por exemplo. E aí depois vai ter um dia. E depois que todos esses grupos prioritários se vacinarem, aí abrem para a população em geral, né? Normalmente é assim que acontece. Exatamente. Vamos com mais pergunta aqui também, de telespectador. Eleni, se a pessoa estiver com dengue, pode tomar a vacina? Essa é uma ótima pergunta. E também, se a pessoa estiver gripada, pode? Olha, quando a gente pensa do ponto de vista imunológico, não há nada que interfira, né, na tomada da vacina, né, na ocasião onde eu estou apresentando algum processo infeccioso, seja gripe, seja uma condição de dengue, né? Às vezes vai ser orientado, né, pelo profissional que estiver assistindo aquele paciente, de que, tá com dengue essa semana, de repente vamos esperar a convalescença na semana que vem para que você possa vacinar, porque às vezes, né, vamos lembrar que a vacina ela pode trazer uma certa reação. O indivíduo que já está comprometido, né, vamos pensar que a dengue, que é uma doença que ela vai trazer várias manifestações, vai trazer um comprometimento severo do organismo do indivíduo. Então, às vezes, é melhor esperar, mas não que eu pense que isso vai me trazer um problema se eu acabar vacinando. Mas a orientação, certo? então, é esperar. Mesmo se a pessoa estiver gripada, por exemplo, se for aquela gripe pesada, é melhor esperar? Eu não tenho contraindicação, mas é melhor esperar pelo ponto de vista, né, do sistema imunológico do indivíduo, né, de uma forma geral. Agora, se tiver, então, como ele não tem nenhuma contraindicação com aquela gripezinha leve, só uma coriza, né, aquela dorzinha no corpo mais leve, uma tosse, pode vacinar. Não vai ter nenhum problema. Tem que garantir, não né? vai ter nenhum problema. É bom garantir, né, cumprindo o calendário e tudo mais. Claro, sem dúvida. Com mais perguntas aqui nós temos de telespectador Vânia. Pessoas que são alérgicas a ovo podem se vacinar? Porque muitas vacinas têm ovo na composição, né? Exatamente, né? No processo de produção de algumas vacinas, aí a gente pega, por exemplo, a vacina da febre amarela, a vacina tríplice viral, né? O processo de produção, ele conta com a passagem, né, onde eu vou ter contato entre os antígenos vacinais e proteínas do ovo, né? Então, essa decisão, né, para essa pessoa que apresenta um quadro de hipersensibilidade, um quadro alérgico às proteínas do ovo, né, é uma decisão mais clínica. Por quê? Muitas vezes a gente tem que considerar que esse evento alérgico ele é dose dependente. Então, vai depender da quantidade de proteínas, né, que tem naquela vacina específica, certo? O que não é o caso da vacina contra a influenza, da vacina da gripe. Né? A gente vê que essas proteínas, né, do ovo, elas são utilizadas, como eu disse, na vacina tríplice viral, né, na vacina da febre amarela, são alguns exemplos de vacina que a gente tem. Na gripe A, não. Na gripe, não. Então, influenza, quem for não. alérgico, né, aquele que for alérgico extremo à proteína do ovo, não tem Não problema tem se vacinar contraindicação contra a para influenza. essa vacina especificamente. Ok. Certo. Mais perguntas de telespectador. Denise, gostaria de saber se a vacina contra a gripe tem alguma reação. É o que a gente respondeu É o aqui, que a gente né? respondeu, né? Então pode ter uma Reações reação pequenas. transitória, momentânea ali, imediata após. Ok. Mais pergunta aqui de telespectador, aqui, mais participação. Vamos abrir, vamos ver qual que é a próxima participação do nosso telespectador. A gente está chegando aí agora, a gente está falando sobre mitos e verdades de vacina, principalmente vacina da gripe, já que a gente está em plena campanha de vacinação contra a gripe A. Deise, minha filha de 3 anos deu pneumonia há um mês. Ela pode vacinar? Pode, deve vacinar. Deve, né? Porque se ela já teve um comprometimento, né, já teve um comprometimento respiratório através da pneumonia, se acontecer, né, que ela contraia, por exemplo, H1N1, que é uma doença que ela vai trazer um severo comprometimento respiratório, aí o problema, né, entre a gripe causada pelos vírus sazonais
né, que são circulantes, normalmente que é uma gripe mais branda, e essas outras, né, onde entra a gripe A, que a gente vai falar que tem esse risco, né, de comprometimento respiratório. Então, essa criança ela deve ser vacinada, é importante. Tem que tomar cuidado, hein? Leva para vacinar correndo. Vamos com mais participação de WhatsApp. Jéssica, meu filho tem 2 meses e tomou a vacina BCG, mas não saiu a marquinha. Ele tem que tomar de novo ou não é necessário? Porque tinha antigamente essa questão, eu me lembro, que se não tinha, a BCG é aquela que todo mundo tem aquela cicatriz no braço, que se não surge aquela marquinha, se não inflama, tinha que tomar de novo. Hoje em dia ainda tem ou as vacinas são mais modernas e não tem mais, não deixam aquela marca? Certo, excelente pergunta. Então, a vacina BCG, né, a sigla BCG significa Bacilos de Calmette-Guerin, é uma vacina que a gente utiliza para proteção contra formas invasivas da tuberculose durante a infância. Né? Então, mesmo a pessoa sendo vacinada ao longo da vida, né, ela pode contrair tuberculose, né, porque é uma dúvida recorrente também. Ah, mas eu sou vacinado, né, contra a BCG, tem a marca, e aí, de repente, o indivíduo contrai tuberculose, né, porque não é uma vacina que ela confere uma imunidade, né, durante a vida toda, certo? Com relação a essa marca que ficava, principalmente, né, no passado a gente tinha essa manifestação, né, e aí as pessoas hoje elas têm muito essa dúvida, né? Ah, se eu não tive a produção da marca, será que a vacina ela não imunizou? Né? Na maioria das vezes a gente não tem esse problema. Né? Na maioria das vezes a vacina, né, mesmo que não tenha deixado a marca, o indivíduo ele está imunizado, né, como eu disse, contra as formas invasivas da tuberculose durante a infância, principalmente. Ok, então essa mãe pode ficar tranquila e que provavelmente seu filho está assim imunizado. Se ficar na dúvida, leva no pediatra, mas provavelmente está assim imunizado. Jonathan, muito obrigada pelas respostas, pelos esclarecimentos para a gente aqui no Goiás no Ar. Eu quem agradeço, Manuela. Bom dia. Bom dia.